Vamos lá, minhas irmãs, vamos lá, meu irmão, começando aqui nossa sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite. Boa noite, graças e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui no nosso sexto dia de aula dessa matéria tão maravilhosa. E hoje, querendo Deus, estaremos trabalhando sobre a Epístola aos Filipenses e estaremos entrando agora nas cartas de Paulo, chamadas cartas pastorais ou epístolas pastorais, que é 1º e 2º Timóteo e Tito. Eu acredito que vamos ficar só nesses temas hoje. Caso a aula renda, aí a gente começa já Hebreus. Senão a gente deixa Hebreus para a próxima aula, tá bom? E então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos trabalhar aqui sobre essas cartas, né? Eu estou muito feliz porque estamos chegando aí no final, né, desse módulo, né, do nosso 4º bimestre, ou seja, com essa aula finalizamos aqui o 1º semestre e, querendo Deus, assim fechamos, né, 6 meses aí trabalhando, 4 bimestres trabalhando, né, e aprendendo a palavra de Deus. Estão gostando dessa matéria? Sim. Muito, muito. É uma matéria, eu particularmente sou suspeito, porque é uma matéria que a gente acaba indo à Bíblia, no sentido do texto, do autor, dos destinatários, do contexto, pano de fundo histórico, ou seja, realmente é uma matéria muito, muito boa, né? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de avisar, né, que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois. Gravamos também para os alunos que queiram fazer esse curso em EAD e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Quem quiser saber mais informações, aqui na descrição desse vídeo ou desses áudios, quem estiver apenas ouvindo, né, essas aulas, aqui tem os nossos e-mails. Ou me chame mandando um direct no Instagram, tá bom? Então é isso, minhas irmãs, vamos lá, vamos ler um texto bíblico e vamos trabalhar. Filipenses 1:21, quero ler com vocês. Filipenses 1:21, depois 3, 13 e 14. E depois nós vamos, então, para as cartas de Paulo na prisão. Hoje eu estarei trabalhando, né, também com o material do pastor Ernesto Nini, que é o Janelas para o Novo Testamento, e também no nosso livro-texto, tá? Como é praxe, né, nós temos trabalhado aqui no panorama do Novo Testamento, do Gundry, e hoje estarei também utilizando o Ernesto Nini, Janelas para o Novo Testamento. E, é claro, também o material, né, de slide do professor Jair Ribeiro. Inclusive, eu já mandei para vocês alguns slides, né, no nosso grupo interno de aula sobre os resumos, tanto de Timóteo, quanto de Tito, quanto de Hebreus. Já passei para vocês. Mas eu devo trabalhar mais, eu diria, na apostila do professor Jair Ribeiro e no livro-texto propriamente dito, tá bom? Os slides são bons, mas tem vezes que o livro ele acaba tendo detalhes assim bem mais profundos, então, como a minha meta é literalmente poder dissecar tudo que o autor escreveu, então eu talvez use muito pouco o material do Notebook LM, tá bom? Então, vamos ler aqui um texto bíblico. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. O irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós. E depois estaremos lendo 3, 13 e 14. Quem desejar pode ler para nós.
Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Na nossa versão aqui da Bíblia Digital, que eu estou compartilhando com vocês, diz: o meu morrer é lucro, ou ganho, como a irmã mesmo disse, né? Então leia para nós agora também, irmã, o 3, 13 e 14. Pode ler na sua versão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Paulo, ele dá aqui uma instrução praticamente na semelhança de um atleta, né? Uma instrução de uma disciplina literalmente militar ou esportiva. Pode ver que no versículo de número 14, né? Ele fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Né? O alvo, ele tem um alvo, ele esquece das coisas que para trás ficam. E ele vai avançando, na semelhança de um atleta, na semelhança de um soldado. E eu deixo esse texto aqui para vocês, porque hoje a gente vai trabalhar aqui na carta de Paulo aos Filipenses, e essa carta, para mim, ela tem um sabor, eu diria, diferenciado. Eu poderia dizer que, para mim, ela tem um saborzinho de mel. Porque eu vejo Paulo aqui tendo um carinho muito grande por essa igreja. Então, eu espero que, ao estudar essa carta com vocês e também as cartas pastorais, os irmãos hoje possam realmente, além de aprender, né, mais sobre essa matéria, mais sobre a Bíblia, possam crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento para servir melhor, né, as nossas igrejas, tá bom? Então, eu deixo esse texto com vocês, porque Paulo aqui, como a gente leu há pouco, né, no próprio texto do 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Paulo realmente foi extraordinário, né? Ele respirava, expirava, transpirava Jesus Cristo. Ele não fazia a obra de Deus de forma relaxada, pelo contrário, ele era muito dedicado, ele era dedicado nos estudos, ele era dedicado na prática, e é assim que nós precisamos ser. Por isso que o modelo do nosso curso aqui é um curso que dá para os irmãos servirem a igreja local, né? Graças a Deus, porque eu acho que isso é muito importante também. Senão a gente fica simplesmente como apenas estudiosos, né? Mas a gente precisa unir os dois braços, o estudo e o trabalho, né? O estudo e o trabalho. É como na vida de um crente, a gente precisa de orar, precisa ler a Bíblia, mas precisa pregar o Evangelho, precisa testemunhar, ou seja, nós não podemos ficar apenas em uma das áreas, só no trabalho sem estudo, ou só no estudo sem o trabalho. Precisamos dessas duas frentes. É claro que, antigamente, e alguns lugares, graças a Deus, existem também os seminários chamados de internatos. A pessoa fica lá 3 anos. Só que, mesmo no internato, aos finais de semana, os irmãos vão para a igreja. Lá na igreja pregam, servem a igreja local, evangelizam, fazem a obra. Por quê? Porque é importante a gente estar tendo essa profundidade intelectual e prática, né? Lembrando que a gente aprendeu aqui as duas terminologias que a gente vê muito nas cartas pastorais, que é a ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, as doutrinas e a prática. Que Deus nos ajude, tá bom, meus irmãos? É por isso que um seminarista ele tem que estar servindo na igreja,
Ele tem que fazer abertura, tem que dar estudo, tem que estar envolvido ali no ministério, nem que seja no ministério de obreiro, porque é ali que ele vai aprender a amar o irmão, servir o irmão, né? E assim a gente vai crescendo, na igreja e fora da igreja. Não é assim? A irmã Miriam hoje veio do culto da União Feminina, né, irmã Miriam? Já serviu na igreja e agora que vai aprender mais um pouco, vai continuar servindo mais. E que Deus dê saúde a ela e a cada um de nós, para a gente chegar até os nossos 90, 100 anos fazendo isso. Não é? Amém? Amém. Tá bom, 90 anos, 100 anos? Amém. Aleluia. Amém. Eu recebo, né, irmãos? Também. Ai, ai. E olha, irmãos, hoje, inclusive, enquanto eu preparava aqui a nossa aula, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar, né, sobre os nossos irmãos que servem sem motivações egoístas, né? E eu me lembrei, enquanto eu preparava a aula aqui, eu me lembrei do pastor Ernesto Nini. Ele já devia estar ali com seus 98 anos. Eu estava na sala dos professores no seminário, e ali ele chegou para mim e falou assim: Raimundo, eu não entendo, porque tem irmãos que são tão vaidosos, precisam aparecer. Ele dizia assim com aquele tom bem italiano, sabe? Eu não entendo, Raimundo. Tem pessoas que são tão vaidosas, precisam ficar se aparecendo, eu não sei para quê. E ali ele estava com seus 97, 98 anos, isso tem 10 anos atrás, tá, irmãos? Mais de 10 anos, foi lá por 2014, por ali. E aí, eu olhando para ele, pensava assim: pastor Enéas, se o senhor aos 98 não entendeu isso, quem dera eu aos 45. Eu nem vou ousar querer entender. Se o senhor até hoje não entendeu o porquê algumas pessoas fazem a obra para se mostrar, olha, eu nem vou ousar querer dizer o que possa ser, né? Então, ele expressava isso com bastante franqueza, dizendo: eu não entendo, Raimundo, porque as pessoas precisam aparecer, né? Porque elas precisam ficar se mostrando. E eu dizia: pastor, eu dava aquela risada interna, né? Se o senhor não entendeu, mestre, quem dera eu, não é verdade? Então, hoje a gente vai trabalhar aqui sobre essas cartas e vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o slide do professor Jair, na carta aos Filipenses, e logo na sequência a gente vai estar mergulhando também aqui, como eu disse para vocês, né, no material que eu passei para vocês, tá bom? Então eu vou abrir agora aqui e vou compartilhar com vocês, e a gente vai passear um pouco aqui nesse material tão especial, e eu não tenho dúvida que seremos ricamente abençoados. Tá bom? Vou compartilhar? Filipenses, por gentileza, irmã Beatriz, pode fazer as honras para nós. Filipenses, aspectos históricos, culturais e teológicos. Opa, desculpa. Deixa eu só voltar aqui, que sem querer eu apertei um botão errado. Então, a gente vai aprender aqui sobre essa carta, sobre essa igreja, como alguns autores vão tratar que era a carta predileta do apóstolo Paulo, ou melhor, a igreja predileta do apóstolo Paulo. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Eu gosto de dizer, né, que eram os quindins do apóstolo Paulo, tá? Você gosta de quindim? Os quindins, o mais gostoso, aquele ambiente mais agradável, mais prazeroso, né? Esse docinho é bom, né, irmã Sônia? Manta aí em Minas. Vamos lá. Essa é a agenda, é a pauta do que estaremos tratando sobre essa igreja. Leia para nós, Beatriz, por gentileza.
A cidade de Filipos, a igreja de Filipos, características gerais da carta, autoria, data, local, propósito, o esboço e a teologia básica. Joia. Então, vejamos agora a cidade de Filipos. O primeiro nome da antiga vila era Crenides, ou Cidade das Fontes, devido às fontes de água que brotavam no local. Fundada pelos habitantes da ilha de Tassos, era uma cidade que possuía minas de ouro e prata. Em 358 a 357 a.C., ameaçados pelos trácios, pediram auxílio ao rei da Macedônia, Filipe II, pai de Alexandre Magno, que veio em sua ajuda e mudou o nome da vila para Filipos. Pertence a Filipe, em honra a seu pai Felipe I ou a ele próprio. Então, essa é uma breve história, né, da cidade de Filipos, tá bom? Essa é uma breve história mostrando, né, que antigamente se chamava Crenides, porque ali há muitas fontes de águas que brotavam desse lugar, mas logo depois o nome foi mudado para Filipos, ou pertence a Filipe ou a ele próprio, dando a honra, né? Porque o pai de Alexandre o Grande se chamava Felipe, tá bom? Ou melhor, Filipe. Felipe é uma... pode ver que na Bíblia temos Filipe e... é Filipos. A palavra Felipe seria uma transliteração mais brasileira, né? Mais portuguesa, tá bom? Mas é o mesmo nome, tá bom? Então, continuando aqui, voltando. Agora, continua para nós, Cília, por gentileza. Conquistada pelos romanos em 168 a 167 a.C., pelo general romano Aemilius Paulus, quando se tornou a capital da província romana da Macedônia. Vou dar uma pausa aqui. Podem notar que as expansões romanas sempre vão se dar aqui no segundo século, né, irmãos? Porque é quando eles começam a ganhar os territórios gregos. Eles já tinham vamos dizer assim, uma influência muito grande. Mas agora as suas expansões se dão, a maioria das conquistas dele, sempre é por volta de 160, 170, sempre nessas datas, tá bom? Pode ver. Eles conquistam a Palestina, conquistam o Egito, é aquele momento de expansão do Império, tá? Então, essa cidade se torna a capital da província romana na Macedônia, tá? Já já eu vou abrir o mapa aqui para a gente dar uma passeadinha, só para vocês entenderem um pouco, né? Porque quando nós falamos Macedônia, Filipos, na realidade, vamos dizer assim, é tudo ali na Grécia. Todas essas regiões estão na Grécia, tá bom? Pode ir para nós, filha, por favor. Localizada ao lado da estrada que ligava Roma à Ásia, via Egnácia, distava cerca de 15 quilômetros de Neápolis e 1.100 quilômetros de Roma. Em 42 a.C., a cidade foi refundada em virtude da vitória das tropas imperiais de Otávio e Marco Antônio, herdeiros de César, sob as tropas republicanas de Cássio e Brutus, assassinos de César, últimos a defender a República. Então, aqui é uma breve história da cidade de Filipos, tá bom? Então, percebam, aqui dá até uma localidade, quando nós pensamos assim, eles estavam a 1.100 quilômetros de Roma, é longe, né? 1.000 quilômetros, é como daqui no sul, Santa Catarina, ou quase, por exemplo, onde a nossa querida irmã Sônia está, distante de nós aqui, né? Daqui para o Rio de Janeiro, dessa região para o Rio de Janeiro é por volta de 500 quilômetros. É longe, mas pensando assim, como não é tão longe para aquela época. Hoje é longe também, mas o que eu quero dizer assim, a gente não está numa dimensão absurdamente longe. Era uma viagem significativa,
de algumas semanas, alguns meses, muitas vezes dependendo se a pessoa tinha que pegar embarcação, dependendo do clima, né? Mas assim, ficava próximo ainda a Roma, tá bom? Só para vocês se situarem bem, tá bom? E aqui, como diz o texto, né, em 42 a.C., ela foi refundada com as vitórias das tropas imperiais de Otávio e Marco Antônio, tá bom? Tudo bem? Até aí, tranquilo? Então, vamos prosseguir. Alguma pergunta sobre essas informações? Não? Não. Pode continuar lendo para nós, minha irmã, por gentileza? César Augusto Otávio tornou-se imperador, estabeleceu em Filipos uma comunidade de soldados veteranos, dando à cidade o status de ius Iliacum, ou seja, seus moradores tinham cidadania romana. Opa, essa informação aqui é importantíssima. Guardem essa informação. César Augusto Otávio, né, no caso, tornou-se imperador e estabeleceu em Filipos uma comunidade de soldados veteranos. Opa! Então ali não era mais somente uma cidade. Agora era uma cidade onde tropas do Império Romano se estabeleciam ali. E quem nascesse ali tinha esse status de ius Italicum, que seria literalmente a cidadania romana. Isso vai ficar mais claro já, quando a gente for debater um pouco aqui sobre as dificuldades que essa igreja enfrenta. Tá bom? Continua lendo para nós, irmã Beatriz. Agora, aqui explicando um pouquinho o que seria o ius Italicum. A ius Italicum era o privilégio mais cobiçado da antiga Roma, pois se estendia ao direito de propriedade, transferência de terra, pagamento de impostos, administração local e leis, exatamente como se estivessem em solo italiano. Então, olha só, assim como alguém nascia ali em Roma, agora quem nascia em Filipos tinha o mesmo direito. Então, era algo muito significativo nos dias do Império. Você tinha um passaporte VIP para qualquer lugar do mundo. Você tinha direitos e deveres que poucas pessoas naquele império tinham. Então, era muito significativo, tá bom? Então, guardem essa informação, porque vai ficar claro agora, quando Paulo edifica uma igreja ali, percebam, Paulo não está apenas ganhando pessoas em uma outra cidade importante, como foi em Corinto, como foi, por exemplo, ali nas igrejas da Ásia. Agora aqui, era como se ele estivesse ganhando pessoas na própria sede de Roma, da cidade de Roma. Ou seja, era literalmente as mesmas dificuldades que Paulo teria em Roma, estaria tendo agora, porque literalmente seria como quase uma embaixada de Roma na cidade de Filipos. Então, era uma cidade que não estava na Itália, não estava em Roma, mas eram os mesmos privilégios, eram os mesmos direitos, eram as mesmas regalias. Logo, guarde isso, a presença do papel do Império e de César era muito forte. A figura de César e de toda a cultura romana era muito forte. Você tem que lembrar que nesses dias, César já era uma pessoa adorada. Havia o culto ao imperador. Guarde essa informação. Havia o culto ao imperador. Então, quando alguém se convertia em Filipos e dizia, Jesus é rei dos reis, irmãos, ficava estreito. Ficava estreito. Porque uma coisa era você dizer isso lá na terra dos judeus. Outra coisa era você dizer isso lá no Egito. Outra coisa era você dizer isso lá na Síria. Ou ainda em Tarso.
Agora, quando você chegava numa cidade que tinha o status de ius Italicum e falava, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, os soldados romanos já te viam como uma oposição. Espera lá, mas quem é o senhor do império? É César. Quem é esse concorrente? Aí a pessoa vinha e dizia, é o judeu que nasceu lá em Belém e que foi morto na cruz. E aí, ficava fácil para esse cristão? Ou você acha que ficava difícil a vida desse cristão? Hã? Pode falar, pode falar. Tá difícil, né? Muito difícil. Porque, irmãos, como eu disse, se você está na Síria e fala, Jesus Cristo é o Senhor, o povo da Síria, o povo de Damasco, o povo, mesmo que o Império Romano estava ali presente, eles pensavam assim, o problema é seu, quem você está dizendo quem é o Senhor. Segue a sua fé, paga o seu imposto, segue a sua vida. Agora, quando você chegava numa cidade onde ela era uma base romana e dizia, Jesus é o Senhor, então César já não é Senhor. Ou seja, César tem um concorrente. Logo, um império belicoso, guerreiro, que dominava sobre os outros, não queria um oponente. Mesmo que fosse de um judeu que morreu na cruz. Eles não aceitavam, porque aceitar isso era aceitar o início de uma nova rebelião contra o império. Percebam, irmãos, estou fazendo aqui esse preâmbulo para mostrar como essa igreja foi valente. Como essa igreja foi diferente. E ao dizer que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles, olha o risco que eles estavam correndo nesses dias de Paulo. Então, continua lendo para nós, filha, por gentileza. A cidade receberia nova leva de soldados veteranos após a derrota de Antônio e Cleópatra diante de Otávio, em 31 a.C., em Actium. Ou seja, mais uma leva de veteranos foram para lá. Continua, por gentileza. A colônia judaica ali era pequena e não tinha sinagoga. Na época de Paulo, a cidade estava em decadência, pois as minas de ouro e prata estavam esgotadas. Então, a cidade passava por uma crise, né? Porque se esgotou os minérios preciosos, e também não tinha uma comunidade judaica forte. Ou seja, essa igreja tinha tudo para não ser uma igreja forte. Não tinha uma sinagoga forte, um grupo de judeus forte. Havia uma presença romana poderosa. Havia um culto ao imperador que se fazia passar por Deus e Senhor. Mas é aí que Deus escreve uma linda história. Sabe aquela história, por exemplo, de Jesus lá em Nazaré, na Galileia, e os galileus? A mesma coisa. Deus, nos seus projetos, faz coisas maravilhosas em povos, em cidades, que muitas vezes faltam recurso, que tem provação, tem tudo dos avessos, mas é ali que a glória de Deus é manifesta. Deus faz isso de propósito para mostrar que a obra dele não depende da riqueza, não depende do status, não depende das pessoas, mas sim depende do Espírito Santo fazendo o que ele bem deseja no meio de nós. Então, aqui é o protótipo daquilo que Deus sempre fez, como no quartel-general lá na Galileia. Né? A cidade de Filipos foi isso para Paulo. Olha, nós já trabalhamos em Efésios, nós já trabalhamos em Romanos, já trabalhamos em Coríntios, já trabalhamos na Igreja dos Gálatas, ou seja, já várias cartas, vários episódios, principalmente a Igreja dos Efésios. Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui que é importante. Na última aula eu tinha falado que Inácio de Antioquia e Policarpo foram os líderes da Igreja de Efésios. Deixa eu fazer aqui uma correção. Na realidade, quando falamos na Igreja dos Efésios, como aprendemos aqui, não havia uma igreja num único lugar. Aqui em Filipos, possivelmente, essa igreja ficava em um único lugar, porque ela era pequena. Nós veremos que foram duas famílias que se convertem.
e aí depois vão sendo unidos outras famílias ao lado delas. Então, essa igreja possivelmente ou se reunia em uma casa ou no máximo em 2 casas, mas era o mesmo líder ali que cuidava delas. Já na igreja dos Éfesos, como a gente aprendeu, ali era uma comunidade muito grande, uma cidade muito grande, e as igrejas estavam espalhadas. Então havia sim um pastor local, né? Que inclusive a gente deduz que alguns historiadores vão falar que é o escravo de Filemão, Onésimo. Onésimo se converte e ali é apresentado para Filemão, e ali o que acontece? Onésimo passa a ser o líder da igreja dos Efésios. Quando eu mencionei que Inácio de Antioquia e Policarpo eram os líderes, é o seguinte, que na região da Ásia, ou seja, da Anatólia, aquela região, logo depois da morte de Paulo e Pedro, e sobrou só João, Inácio de Antioquia foi um dos líderes da igreja primitiva que foi treinada tanto pelo apóstolo João quanto pelo apóstolo Paulo. E Inácio de Antioquia ficava de fato em Antioquia, mas ele era um peso em toda essa região da Ásia Menor. E Policarpo, pastor? Policarpo também foi um outro pastor de peso em toda essa região da Ásia Menor, que também foi discípulo de quem? Foi discípulo do apóstolo João. Ou seja, irmãos, imagina você ter como seu mentor o apóstolo João e o apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, né? Então, o seu nome era muito prestigiado. Então, quando eu mencionei que eles eram os líderes, eles não eram os líderes diretos, tá bom? Mas eles eram grandes representantes nessa região ali da Ásia Menor e da Síria. Ou seja, os representantes de peso da igreja ali do 1º século, início do 2º século, eram eles. Agora, é óbvio que nem quem cuidava da igreja dos Efésios foi Onésimo, e depois tiveram outros pastores que eram os responsáveis por aquela igreja naquela cidade. Tá bom? Então, fazendo aqui uma correção, porque na última aula eu fiz essa menção aqui com vocês, então, muitas vezes a gente acaba sendo sucinto e acabamos cometendo alguns equívocos. Mas ficou claro, irmãos? Vou fazer uma comparação aqui para vocês, tá bom? Hoje, quando falamos assim, quem são os grandes pastores do Brasil hoje? Pastores, assim, que têm um peso de teologia, de respeito, de valor. Percebam, aqui nós estamos no Seminário Batista, mas vem cá, quem são os pastores de peso? Não necessariamente serão os pastores batistas, concorda? Para mim, por exemplo, eu tenho um carinho enorme por 2 pastores presbiterianos que eu tenho eles em grande estima e grande referência. O Hernandes Dias Lopes e o reverendo Nicodemos. Pastor, e quem mais? Tem outros, muitos pastores no Brasil, mas eu aprendo demais com eles. Ora, mas eles são presbiterianos, pastor? Tudo bem, eles poderiam ser luteranos, mas eles são crentes demais. São piedosos demais. São bíblicos e até o momento, tudo que eles têm feito, junto com a igreja deles, com a equipe deles, com os ministérios deles, só nos traz honra, orgulho e alegria. Nós não vemos eles enrolados em questões financeiras, dando mau testemunho, em questões políticas, em questões morais. Ou seja, para mim são referências. São referências no pastorado e são referências como também na teologia. Uma teologia boa, saudável. Ou seja, pastor Raio, o senhor concorda com tudo com eles? Claro que não. Mas eu diria a maioria eu concordo. 95% do que eles falam, eu concordo, assim, sem discussão. Agora, eles são presbiterianos? São, e qual o problema? Nenhum problema. Então, assim, mas pastor Rai, então quer dizer que o senhor está dizendo que eles são os seus mentores atuais? Eu diria, olha, muita coisa sim, muita coisa. A seriedade deles, a postura deles, a maneira que eles edificam a igreja. Mas
Poderia ser pastores assembleanos? Poderiam, meus irmãos. Meus irmãos, a gente tem que estar aberto a isso, olhar e aprender com todos. Como eu disse, eu citei esses 2 presbiterianos para mostrar que a gente tem que aprender, né? Existem pastores assembleanos ótimos, pastores pentecostais ótimos, pastores tradicionais ótimos, né? Eu, nos meus dias de aluno de seminário, eu conheci o Russell Shedd, e aonde estava o Russell Shedd, eu estava lá atrás dele, meus irmãos. Tanto é que no ano de 2000, eu entrei no Seminário Teológico de Perdizes para fazer o meu mestrado, para ter aula com o Russell Shedd. Eu fui para aprender com o Russell Shedd. Quando eu iniciei o meu mestrado, o Dr. Shedd ele tinha se aposentado. E eu fiquei triste, fiquei muito triste, porque eu queria ter aula com ele, meus irmãos. Ah, pastor Raimundo, por quê? Porque é uma pessoa que para mim me ensinou demais e até hoje continua me ensinando por meio da literatura, por meio dos livros. Então, percebam, são nomes que nos dão muito orgulho, tá bom? Então, fiz essa citação aqui de Inácio de Antioquia e de Policarpo, porque na última aula eu mencionei que eles eram ali os líderes de Éfeso, e na realidade eles eram representantes daquelas igrejas no sentido do respeito, porque eles foram formados aos pés desses grandes líderes, tá bom? Mas, de fato, Policarpo ele foi líder em Esmirna, e Inácio líder principalmente em Antioquia, né? Tá bom? Tudo bem? Então, fiz esse comentário, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir aqui. Aqui é o mapa, né, mostrando a região de Filipos, tá bom? Aqui, ó, nós estamos, essa região aqui é a Grécia, irmãos, atualmente a Grécia. Toda essa região, tá bom? A Grécia, olha aqui, ó, tá vendo? Macedônia, tá entendendo? Ó, Filipos está aqui na Macedônia, ó. Ó, Tessalônica, aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para facilitar para vocês. Aqui, ó. Filipos está aqui, onde eu estou pintando de vermelho. Aqui, ó, a igreja de Tessalônica também fica aqui nessa região da Macedônia, tá vendo? Aqui é a região de Atenas, ó. Aqui é Corinto, ó, olha aqui o Istmo de Corinto. Lembra que a gente estudou, né? Aqui é aquilo que foi conhecido como Peloponesco, né? Essa região da Grécia, famosa por essas situações. Aqui já seria a região da Ásia, tá vendo? Aqui está as igrejas da Ásia, Éfeso, etc. e tal. Aqui é o Mar Egeu, essa região, o Mar Egeu, tá bom? Então, tudo bem? Tá claro aqui? Eu vou agora, vamos dar uma passeadinha, só para vocês visualizarem melhor essa região. Vamos passear aqui no Google Earth um pouquinho. Então, eu vou pôr aqui para vocês verem, ó, Filipos, Grécia. Olha aí. Que delícia, né? Poder dar essa passeada, né? Olha aí, meus irmãos. Então, aqui é em tempo real, tá? Essa seria atualmente. Olha aí. Então, estão vendo? Hoje ainda continua nessa mesma região. Ó, essa região aqui, deixa eu aumentar. Deixa eu só virar um pouquinho o mapa. Aqui, ó. Ó, Macedônia. Até hoje é chamado de Macedônia. Aqui é Tessalônica. Aqui é onde está o mouse, Esmirna, essa região de Éfeso. Aqui Atenas. Olha só. Aqui essa região é o que nós chamamos de Grécia, tá vendo? Como eu disse, o Mar Egeu, né? Nós trabalhamos dias passados aqui sobre aqui o Istmo de Corinto, lembra? Ó, o pescoço aqui, né? Aqui é o Golfo de Corinto, ou a Bacia de Corinto. Domingo eu falei Bacia de Corinto na minha mensagem, que é o Golfo de Corinto, olha, tá vendo aqui? Essa região todinha portuária, né? Ó. E aqui também é
né, é o mar Egeu. Essa região todinha é o mar Egeu, irmãos, ó, chamado mar Egeu. Mas aqui é um outro golfo, né? Pode ver, aqui é o golfo de... Deixa eu aproximar um pouco mais. Sarônico, Golfo Sarônico, que também fazia essa ligação. Eu tinha dito para vocês que Nero, inclusive na última aula, ele tentou fazer aqui onde é o Istmo de Corinto, né, onde é o canal, ele tentou fazer aqui essa ligação, mas ele não conseguiu, tá, meus irmãos? Essa ligação, como eu mencionei, foi feita aqui no século XIX, tá bom? Porque aqui é uma região de muitas pedras. Agora, olha que curioso. Olha só, aqui, perceba uma coisa, nós estamos, só para enriquecer um pouco a aula, Roma está aqui, tá vendo? Olha a botinha. A Itália, estão conseguindo enxergar? Então, quando alguém vinha para o comércio, ele vinha por essa região, pegava aqui o Golfo de Corinto e fazia, para chegar, por exemplo, em Filipos, da Itália, ao invés de você dar essa volta todinha aqui no Mar Egeu e chegar aqui no Mar Jônico e depois chegar aqui no Mar Adriático, você vinha aqui e cortava pela bacia ou pelo Golfo de Corinto e passava, dependendo da embarcação, olha que interessante. Aqui, o que acontece? Historicamente, só para informar para vocês, como é uma região que não é tão longa, são alguns quilômetros, salvo engano, são 6 quilômetros, o que acontece? Nero tentou fazer esse canal, mas não conseguiu, porque era muito caro. Mesmo ele sendo um imperador, naqueles dias, ele não conseguiu. Ele morreu e essa obra ficou parada. Mas o que faziam os barqueiros aqui? Eles conseguiram criar tipo uma rota, porque como tem uma região de muitas pedras aqui, então eles pegavam os barcos pequenos, olha que informação interessante, isso nos dias bíblicos, tá? Eles pegavam, criaram tipo uma rota em cima dessas pedras, passava ali um produto como se fosse uma graxa, pegavam ali os escravos e os cavalos e passavam os barcos por aqui. Olha que interessante. Nos dias do Novo Testamento, durante muito tempo, porque você economizava um pedaço gigante de viagem. Se você, por exemplo, sua embarcação não fosse tão grande, então você pagava uma taxa e passava por aqui, você chegava nessa região de Filipo, de Esmirna, de Éfeso, você não precisava fazer esse percurso todo passando por essas ilhas, né? Então é interessante essa informação, né? Então, Nero tentou fazer essa travessia, né, mas não conseguiu. E é isso aí. Esse canal foi feito agora recentemente, né, no século passado, né, 1800 e pouco, tá bom? Então, deixa eu até explicar mais uma coisa para vocês, né? O Mar Egeu, quando falamos aqui que é o Mar Egeu, né, ele está dentro do Mar Mediterrâneo, então o Mar Mediterrâneo é o maior. Assim como também essa região aqui, meus irmãos, olha, essa região próxima aqui, ó, a Itália e a Grécia é chamada de Mar Jônico. E essa região aqui, entre a Itália e também a Grécia, tá vendo aqui? Aqui é o Mar Adriático, tá vendo? Então, quando você ouvir, né, essas expressões Mar Adriático, Mar Jônico, Golfo tal, Golfo de Corinto, todos eles estão dentro do Mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo, que era o mar dominado pelo Império Romano. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, essa é a região de Filipos. Estão vendo? Então, Filipos, na realidade, assim como Tessalônica, estavam aqui na região da Macedônia. Lembra que Paulo tem a visão do varão macedônio? Passa-te para cá. Então, ele sai da Ásia e vai para a Europa. E aqui começa a evangelização dessa região. Tudo bem? Alguma pergunta? Chega de passeio, vamos voltar para o trabalho? É gostoso, né, irmã Sônia? Dar uma passeada aqui nos mares, aprender um pouco. E aqui, meus irmãos, hoje, até hoje, né, quando vocês abrem aqui, como eu mencionei na última aula, a gente consegue até hoje abrir aqui pelo Google Earth Pro
os pontos turísticos. Então, é uma delícia para a gente pesquisar as descobertas arqueológicas, os pontos que um dia os apóstolos passaram, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, continuemos aqui. Deixa eu só mudar aqui o slide. Olha aqui, ó. Esse daqui é um teatro lá em Filipos. Quer ver, ó? Eu vou voltar aqui para o nosso passeio e vou até ensinar vocês, alunos, como vocês podem, por exemplo, vamos supor que vocês estão querendo saber, né, onde fica o teatro de Filipos. Você vem aqui e digita, né, por exemplo, ó, teatro, vamos pegar aqui, ó, teatro, Filipos, teatro. Vamos ver, olha aí, ó. Tá vendo? Olha que coisa linda. Percebam, em tempo real, meus irmãos, tá vendo? Olha, esse é o teatro dos filipenses. Olha aqui, deixa eu ampliar. Ó. Assim como em Éfeso, lembra o teatro de Éfeso que nós vimos semanas atrás? Aonde tinha o teatro, meus irmãos? Deixa eu até pegar aqui. Vamos dar uma passeada aqui em tempo real. Tempo real, assim, claro, não isso daqui é uma foto, ó. Isso daqui é uma foto hoje. Quem tiver o privilégio de viajar, né, para a cidade de Filipos, esses daqui são os restos, né, arqueológicos desse teatro. Irmãos, maravilhoso, não? Tá bom? E onde tinha um teatro, meus irmãos, era porque tinha uma comunidade romana muito forte, assim como também uma comunidade grega muito forte, tá bom? Haviam várias cidades, você sabia se ela era muito forte, dependendo do tamanho do teatro, dependendo do tamanho da biblioteca, dependendo do tamanho das casas de banho, entendeu? Maravilhoso, não? Tá bom? Legal, né? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu só pôr aqui de volta para a gente ir para o nosso material. Então, aqui é um desenho, né, do teatro, mostrando mais um pouco, né? Aqui são outros achados arqueológicos dessa mesma época também. Então, são edificações, templos, bibliotecas, né? Olha, tudo isso dos dias bíblicos. Então, Beatriz, continue para nós, por gentileza, filha, por favor. Tá conseguindo me ouvir? Vamos. A igreja em Filipos. Filipos, assim como Tessalônica e Bereia, foram evangelizados por Paulo na sua segunda viagem. Em Atos 16, versículo 12 ao 40, quando ele atendeu a uma visão que teve de um varão que o chamava. Em Atos 16, versículo 9 ao 12. Quando o apóstolo Paulo entende que Deus estava separando ele para essa região. Irmãos, o fato de Paulo ter evangelizado, né, a Europa mudou e influenciou a cultura do Ocidente. Hoje, tudo que conhecemos no Ocidente tem a ver com a evangelização, tem a ver com o cristianismo. Tudo que acontece no mundo chamado mundo livre e também parte do mundo oriental é influência do evangelho, do cristianismo. Ou seja, a nossa fé moldou o Ocidente, moldou a nossa jurisprudência, moldou a nossa ética, a nossa economia. Tudo isso tem a ver com o pano de fundo religioso que pavimentou aquilo que hoje somos considerado como civilização ocidental, tá bom? Então, continua para nós, filha, por gentileza. A igreja de Filipos foi organizada em 50 a 51 depois de Cristo. Como não havia sinagoga na cidade, Paulo e seus companheiros no sábado foram para fora da cidade, às margens de um rio, onde os judeus costumavam orar, em Atos 16, 13.
Então, Paulo possivelmente funda essa igreja nessa data, e aqui ele vai orar às margens do rio. Lembra que eu disse? Não era uma cidade onde tinha uma sinagoga, mas tinha judeus, mas era um número pequeno, tá bom? Então, continuemos aqui. Pode ler, Filipe, por favor. Duas conversões deram início à igreja. Lídia e família, que hospedou Paulo, em Atos 16, versículo 14 e 15, e o carcereiro da prisão e família, em Atos 16, 33. Paulo desenvolveu um profundo amor paternal pelos irmãos da igreja em Filipos. Eles confidenciavam intimidade, desafios e projetos. Mesmo depois de haver Agora, deixa eu só fazer uma pausa. Perceba, então, duas conversões deram início. Lídia, que era o quê? Vendedora de púrpura. E o carcereiro. Guarde essas duas informações também. Lídia não era a comerciante de púrpura. Ela era a vendedora de púrpura. Pressupomos que ela era uma pessoa comum. Tudo bem? Você é vendedor de peixe. Você não tem uma peixaria. No sentido assim, você não é aquele que é dono dos barcos, da grande produção. Você vende peixe. É diferente. Você não é o comerciante de púrpura, você vende púrpura. E o carcereiro, irmãos? O carcereiro era rico? Irmão, se fosse rico não era carcereiro, tá bom? Era um militar, era uma pessoa importante, mas um funcionário, um soldado. Então percebam que essa igreja, ela nasce num contexto de simplicidade, de pessoas, vamos dizer assim, operárias. Diferente de Corinto, que se converteu o líder da sinagoga, lembra? O dono da casa que morava do lado da sinagoga, que possivelmente era uma pessoa muito influente, e o tesoureiro da cidade. Opa! Tinha pessoas de peso na igreja de Corinto? Tinha. Tinha pessoas de um poder financeiro muito abastado? Tinha. Mas e aqui, em Filipos? Não. Era uma vendedora de púrpura e era um carcereiro. Ou seja, essas duas famílias dão origem a essa igreja. Lembra que eu falei que essa igreja era os quindins de Paulo? Percebe, irmãos? Não é o que as pessoas têm, é o que elas são. Guarde isso. A igreja está muito mais ligada ao que as pessoas são do que elas têm. E louvado seja Deus pelos pastores que entendem isso e ministros que entendem isso e as igrejas que também entendem isso. Porque percebam, vocês verão já já, era uma igreja pobre, mas eles não tinham uma visão pobre. Guardem isso, meus irmãos. Era uma igreja que nasce num contexto de simplicidade, era uma igreja num contexto de pobreza, mas eles não eram afetados por essa pobreza. Ou seja, eles eram altruístas, eles eram ricos espirituais, e eles tinham uma visão de reino maior do que as igrejas ricas. Por exemplo, a igreja de Corinto. Tá bom? Guarda isso daqui. Meus, vocês vão entender porque é os quindins de Paulo. Entendeu? Porque, de fato, Paulo, ele nunca olhou com os olhos capitalistas. Eu estarei evangelizando ricos, logo os ricos me beneficiarão. Paulo não tinha essa métrica de mercado, meus irmãos. Aliás, meus irmãos, guardem isso. Nenhum pastor piedoso e cheio do Espírito Santo tem métricas de mercado. Por quê? Porque são sacerdotes, são ministros do reino. Quem tem métricas de mercado, geralmente, são os profissionais da fé. Quem tem métricas de mercado, eu digo que são os lobos. Por quê? Porque você vai evangelizar ricos pensando no dinheiro deles. Não é assim que Deus funciona. Por isso que a Bíblia vai ser categórica, mostrando que nós não devemos fazer acepções de pessoas. Podem ver que o quartel-general de Jesus nasce de pessoas simples, meus irmãos. Simples e revolucionárias. Tá bom? O único rico que tinha ali era Mateus, que abandona tudo para seguir Jesus. Percebam, as métricas de Deus não têm nada a ver com as métricas desse mundo.
E Deus realmente separa as coisas loucas e mostra a glória dele no meio de coisas loucas para mostrar que a glória dele não tem a ver nada com a métrica do mundo. Agora, isso não significa que Deus não pode salvar alguns ricos. E não pode usar umas igrejas ricas. Pode ver que a igreja dos Efésios era rica e era abundante, e num primeiro momento fizeram uma obra linda para Deus. Assim como a igreja dos romanos. Era uma igreja possivelmente mais saudável, mais abastada, mas a questão não era essa. A questão era a piedade deles. Já disse para vocês, inclusive, quem já teve comigo aulas de geografia, que a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja possivelmente rica. Era uma igreja abastada. Mas podem ver que lá na igreja de Antioquia da Síria, eles não são usados por Deus porque são ricos, mas eles são usados por Deus porque eles são cheios do Espírito Santo. São homens de oração, de jejum e de entrega. E aí, é ali que Deus usa eles como quartel-general de evangelizar o mundo. Pode ver que é dali que Deus envia Barnabé e Paulo, e depois Paulo e Silas, e Paulo e Barnabé. Percebam que essa igreja que Deus usa agora era porque eles eram ricos e abastados? Não, eram porque eles eram cheios do Espírito Santo, homens de oração, homens de entrega. Mas possivelmente eles eram ricos na igreja de Antioquia da Síria, porque era uma igreja muito próspera. Era uma igreja, uma cidade muito próspera. Então, é naturalmente que eles tinham uma condição de vida melhor do que muitas outras igrejas e cidades, tá bom? Estou fazendo esse comentário, irmãos, porque aqui são informações lindíssimas, que a gente jamais deve esquecer. E agora, perceba, o amor que Paulo tinha por eles era um amor paternal. Ué, mas Paulo não tinha esse amor paternal pelas outras igrejas? Claro que tinha. Só que com os filipenses era diferente, irmãos. Vamos ver por quê? Vamos ver. Leia aqui, Beatriz, para gente. Mesmo depois de haver cooperado financeiramente com Paulo por 2 vezes, antes dessa carta ser escrita... Guarda aí, só um minuto. Eles cooperaram com Paulo por 2 vezes antes dessa carta ser escrita. Vamos lá. A igreja dos corintianos deram um trabalhão para Paulo, ao ponto, depois de desprezar Paulo, Paulo tinha que fazer tenda. Agora a gente está diante de uma igreja que era pobre, mas que não vivia a pobreza. Elas ajudavam no ministério de Paulo. Ou seja, essa igreja financiava Paulo para que Paulo continuasse pregando o evangelho. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Aleluia. Coisa linda ou não? Podemos dizer que essa parte dos macedônios, dos gregos e muitas outras igrejas foram evangelizadas porque os filipenses eram uma coluna com Paulo. Era uma igreja pobre, mas não vivia na pobreza. Fazia da sua fé uma fé ousada. Davam aquilo que realmente podiam, custeavam as viagens de Paulo. Oh, meu Deus, Paulo sabia da dificuldade deles. E mesmo assim, eles eram um com Paulo e Paulo com eles. Por isso que eram os quindins de Paulo. Meus irmãos, guardem isso. Um ministério, ele nunca é feito sozinho. Ele é feito com pessoas que também te amam. Se torna mais leve, se torna mais agradável. Porque mesmo que venha pouca coisa, é o melhor daqueles poucos que te amam. E aquilo te dá um alento, porque não é só a oferta, o donativo, mas é também a oração, é o carinho, é o respeito, é a doação. Quanto vale isso, meus irmãos? Não tem valor. Não tem valor. Só parafraseando aqui, eu vou usar aqui uma ilustração. Eu gosto muito, e até hoje acompanho o mercado financeiro, e nós temos o grande investidor brasileiro, que é o Barsi. O Barsi, ele faz uma coisa, juntamente com a sua filha Luiz, muitas vezes eles vão visitar uma empresa. E, de repente, eles entram naquela empresa, e quando eles entram numa empresa, eles veem que os funcionários daquela empresa amam aquela empresa, se dedicam por aquela empresa, compram a visão daquela empresa. E o Barsi, muitas vezes, quando ele vê isso, ele chama de ativo. São aqueles ativos que não são mencionados no patrimônio. Quanto vale aquela empresa? No balanço da empresa, vale X. Mas quando você tem um diretor, quando você tem vários diretores, vários funcionários, desde o alto escalão até o porteiro,
que se entregam por aquela empresa são ativos intangíveis. Ou seja, ele, como um grande investidor, ele compra as ações dessa empresa, porque ele sabe, vale muito essa empresa. Porque essa empresa, ela ainda, vamos dizer assim, ela não explorou, ela não atingiu o máximo do seu potencial, porque ainda o mercado não viu o potencial dela. Mas por quê? Porque ela faz algo e ela tem funcionários que vivem intensamente essa empresa. Então, são ativos que não tem como você colocar no balanço. Percebam? Aqui nós estamos diante de uma igreja que tinha ativos muito mais preciosos do que o saldo na conta bancária. Por exemplo, se nós fôssemos mensurar a igreja de Corinto e a igreja de Filipos, financeiramente, uma é riquíssima. Mas quanto que valia a igreja de Corinto? Eles eram tribais, irmãos, carnais. Está entendendo? Vocês entendem por que essa igreja era os quem-diz de Paulo? Está entendendo? Vocês entendem agora como é diferente quando a gente está edificando uma igreja e você tem pessoas ali que são maduras, são entregues na causa? Muda tudo. Você pode ter 3 pessoas assim, mas essas 3 pessoas valem por 300. Está entendendo? E muitas vezes você tem 300, tem 500 pessoas que não valem 3. Entenderam? Olha só como os mistérios de Deus são maiores do que a gente pode mencionar, tá bom? Então, essa igreja havia cooperado com Paulo 2 vezes antes dessa carta ser escrita. Continua para a gente, Beatriz, por favor. Em Filipenses 4:6. Assim que a liderança da igreja tomou conhecimento que o apóstolo Paulo fora aprisionado em Roma, decidiu enviar uma terceira e generosa oferta pelas mãos de um de seus líderes, Epafrodito. Pera lá, ela já custeava Paulo e agora fica sabendo que Paulo está preso. O que eles fazem? Não, vamos cuidar do apóstolo. Está preso, não importa, ele é o nosso apóstolo. Sejamos honestos, meus irmãos, hoje, se um pastor é preso, o que a igreja faz? Foi preso, está em pecado. É ou não é? Nem procura saber o motivo por que está preso. Certo ou errado? Sejamos honestos, meus irmãos. As pessoas já julgam e rotulam ou não? Depois de julgado e condenado e abandonado, aí depois vão procurar saber, aí já o nome da pessoa está largada, está suja, está toda bagunçada. Ou seja, perceba como hoje a igreja precisa amadurecer nesses critérios. Porque essa igreja viu que Paulo foi preso, não questionou a índole de preso, porque, meus irmãos, guardem isso. A gente não precisa ficar se provando para as pessoas depois que a gente tem uma história. Meus irmãos, quem precisa ficar se provando é porque ainda as pessoas não conhecem quem ela é. Concorda, meus irmãos? Se eu convivi com uma pessoa durante 10 anos, eu preciso que ela se prove mais para mim, depois de 10 anos? Se eu já convivi com uma pessoa durante 20 anos, será que eu preciso que ela fique se provando? Vamos lá, se está casado há 20 anos com a pessoa, ela precisa ficar se provando para você? Entenderam? Perceba, tem coisas que a gente não precisa, meus irmãos. Não estou dizendo que as pessoas não mudam, algumas não retrocedem, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, tem vezes que a gente começa a usar essa métrica do mundo, que a pessoa tem que se provar a cada verão, a cada virada de lua. É uma loucura isso. Ou somos o que dizemos que somos, ou não somos. Sim, sim, ou não, não. Ou passa disso é procedência do maligno. Tá bom, meus irmãos? E aqui Paulo está preso, e eles enviam Epafrodito, e Epafrodito quase morre, meus irmãos. Tá bom? E aqui, para a gente correr e tentar concluir, leia para nós, filha, por favor. Eram extremamente pobres, em 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 2. Eu vou fazer questão de ler esse texto, porque vale a pena. Vou abrir aqui na minha Bíblia digital, 2 Coríntios 8, olha só, vou abrir aqui na Bíblia em Kindle, mas você pode abrir aí na sua versão. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 8, 1 e 2. Olha só. 8, 1 e 2. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vale a pena a gente ler esse texto juntos, para vocês verem, irmãos, que não é o valor financeiro que a igreja tem ou que elas possuem, é o que elas são, a maneira que elas se entregam. Olha só. 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova e tribulação, a abundância do seu gozo e da sua
profunda pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade. Ou seja, eram igrejas pobres. Mas vem cá, eles eram pobres financeiramente, mas não eram pobres espiritualmente. Pelo contrário, eles foram aqueles que se uniram a Paulo na evangelização dessa região. E Paulo os considerava enormemente. Amém, meus irmãos? Tá bom? Guarda isso, isso é importante, viu? Muitas vezes a gente fala assim, não, nossa igreja é pequena, nossa igreja é pobre, nossa igreja... Não, meus irmãos, isso daí são métricas humanas, né? Faz parte. É óbvio que a gente prefere que sobre do que falte, mas tem vezes que mesmo na nossa limitação, Deus mostra muito mais a glória dele, quando temos obreiros fiéis. Porque, irmãos, guardem isso. O que é o dízimo de um rico e o que é o dízimo de um pobre? Qual é a diferença? Nenhuma, meus irmãos. Só a questão da quantidade, propriamente dito. Mas ambos são fiéis. Ora, e Deus repousa a bênção sobre quem? Sobre quem é fiel. E Deus não disse sobre o valor monetário. Deus pede para a gente ser fiel. Assim como a oração de um rico, a oração de um pobre, é oração, meus irmãos. A gente tem que deixar essas métricas do mundo, né? Porque, eu sou pobre, e daí? Você é cheio do Espírito? Deus vai te usar como vai usar os nossos irmãos ricos, tá bom? Amém, meus irmãos? Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Foram perseguidos por causa de Cristo, em Filipenses 1:28. Era uma cidade onde havia o culto ao imperador que se fazia passar por Deus e Senhor. Aqui, dá uma pausa. Lembra que eu disse para vocês que se converter aqui era um perigo enorme? Porque era uma cidade que tinha todos os privilégios romanos, havia uma base de soldados romanos, porque, como nós vimos no mapa, ela fica logo no início, ali margeando praticamente o mar Egeu, essa região. Ou seja, se alguém declarasse que Jesus é o Senhor, era um risco de vida e morte. Por isso que era uma igreja muito perseguida. Agora eu pergunto, mesmo no meio da perseguição, eles desanimaram? Não. Por isso que Paulo via neles um cristianismo ímpar. Tá bom? Pode continuar, minha irmã? Paulo anuncia o evangelho, em nome de Jesus que vem a libertação, nome que está acima de todo nome e nome no qual se dobra todo o joelho. Filipenses 2:8-11. Vem cá, Filipenses 2, quando Deus ilumina Paulo, ou melhor, revela a Paulo que o nome de Jesus está acima de todo nome, foi dado a essa igreja, meus irmãos. Ou seja, o nome do imperador é grande para os romanos, mas só que o nome de Jesus é maior do que o imperador. E foi essa igreja que foi presenteada por essa revelação, que o nome de Jesus está acima de todo nome e que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, essa igreja foi presenteada por essa revelação e eles aqui, ao declararem isso, estavam arrumando uma briga com o Império Romano. E eu pergunto, eles desfaleceram? Não. Antes, eles se manteram fiéis até a morte. Por isso que essa igreja era uma igreja dos quindins de Paulo. Não era apenas pelo donativo, mas pelo ímpeto da entrega. Percebam, meus irmãos, eles tinham uma prática desafiadora o tempo todo. Ou seja, ser cristão em Filipenses era muito mais difícil ser cristão em Corinto. Era muito mais difícil ser cristão lá em Antioquia, que era uma base militar. A toda hora vinham os romanos te questionando a sua fé, questionando a sua fidelidade. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, lembram que logo depois da morte dos apóstolos, quando começam aquelas perseguições, podem ver que Nero persegue Paulo e morre, inclusive sobre o governo de Paulo morre sob o governo de Nero, e possivelmente Pedro também. O que acontece? O imperador romano naqueles dias havia como uma prática, quando alguém falasse que alguém era senhor
comparando a César, essa pessoa era vista como inimiga de Roma. Então, os soldados romanos prendiam essa pessoa, porque se alguém falasse assim, por exemplo, chegava no centurião romano e falava: a Beatriz está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. A irmã Sônia, a irmã Miriam, o irmão Tomé, o irmão Diego está falando que Jesus Cristo é o Senhor. O pastor Raimundo está falando que Jesus Cristo é o Senhor. Chegava um soldado romano na minha casa e falava assim: quem é Senhor? É César ou é Jesus Cristo? No momento que eu falasse que é Jesus Cristo, eu era considerado inimigo de César. Por ser gentil, a gente já era preso. Mas se nós falássemos assim, não, é César o Senhor, sabe o que eles faziam? Eles, além de falar para a gente declarar, a gente assinava uma carta. Eu assinando uma carta que César era Senhor, para eles estava tudo certo. Aí talvez você diga assim, mas pastor, era só isso? Era só isso. Assinou só uma carta. Só que muitos irmãos nossos, durante aquilo que nós chamamos de Era dos Mártires, morreram porque não assinaram essa carta. Porque eles sabiam que assinar essa carta era o negar a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, muitos irmãos nossos foram jogados nas arenas, foram queimados vivos, como tochas vivas, porque não quiseram assinar essa cartinha. Agora, eu pergunto para vocês, hoje em dia, se começasse uma perseguição no mundo, seja honesto comigo, muitos pastores iam ou não dizer, não, só assina a carta, continua vivo, dando glória a Deus. Iam falar ou não para assinar a carta? Seja honesto comigo. Hoje as igrejas estão se enveredando para questões erradas, antibíblicas, antinaturais, como a homoafetividade. Percebam. Você acha que muitos pastores atualmente não iam falar isso? Não, assina a carta. Assina a carta e continua dando glória a Deus, irmã Miriam. Assina a carta e continua cuidando da tua vida. Deus sabe que a gente é falho. Iam falar ou não, irmãos? Estão entendendo como os nossos irmãos fizeram uma declaração de fé que estão além da nossa compreensão naqueles dias? E muitos morreram. E detalhe, meus irmãos, quem dissesse que Jesus é Senhor, o Império Romano tinha o poder de destituir tudo que eles tinham. Se eles tinham comércio, o comércio já não era mais deles, eram de César. Se eles tinham riqueza, casa, ou seja, muitos irmãos nossos perderam tudo e as suas vidas simplesmente por não assinar uma carta. Aqui estamos diante de uma igreja que eram os quindins de Paulo, não só porque ajudavam Paulo, mas porque estavam a morrer dia após dia como Paulo morria. Fantástico ou não é fantástico? Está entendendo por que essa carta é especial? E o contexto dessa carta? Essa igreja, guardem isso, ela não estava apenas envolvida com o apóstolo Paulo ou com o cristianismo. Esta igreja estava comprometida com o cristianismo e com o apóstolo Paulo, como um ministro separado por Cristo a essa igreja. Glória a Deus! Fantástico, não? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Pastor, hoje em dia tem igrejas também perseguidas por causa do evangelho. Não sei se foi igual no tempo de Paulo, porém a gente vê nas notícias igrejas perseguidas, pessoas sendo mortas por causa do evangelho de Cristo, até nos dias de hoje. Sim, minha irmã. Inclusive, para nossa tristeza e dor, no Canadá, recentemente, por pessoas pregarem nas praças públicas, estão sendo presas. No Canadá, minha irmã. Hoje. É lamentável, ou seja, um país que diz que é democrático, que tem liberdade de expressão, estão demonstrando que não tem. Ou seja, os sinais dos tempos estão próximos. Meus irmãos, percebam, não é que aqui eu estou entrando num discurso puritano, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, ao refletir sobre essa igreja, a esses irmãos, a gente nota o quanto a gente precisa ter cuidado com a doutrina, com a nossa fé, porque hoje, irmãos, as métricas das igrejas modernas é o quê? É o número de membros que está lá, não a qualidade de membros. Vocês entendem? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Que tipo de entrega está tendo? Vocês entendem? Então, assim, é o que a irmã Miriam falou, hoje tem muita gente sendo perseguida.
E isso em vários lugares, irmãos, do mundo ocidental. Ser perseguido no Oriente é uma coisa, ser perseguido nos mundos árabes são outras coisas, nos mundos muçulmanos são outras coisas. Ser perseguido no mundo oriental, ou melhor, ocidental, é uma tragédia, né? Então, tá bom? Obrigado, viu, minha irmã Miriam? Só continua aqui para a gente finalizar, minha irmã. Atacados por falsos mestres, em Filipenses 3, versículo 2 e 3, Filipenses 17 ao 18. Sua unidade estava ameaçada pelo desentendimento entre duas mulheres influentes, Filipenses 4, 2 ao 3. Ou seja, tinham falsos mestres se levantando contra eles. Mas o problema é que eles eram atacados por fora, ou seja, eles tinham a pressão do império, eles tinham a opressão dos soldados, mas o único problema que essa igreja tinha eram duas mulheres influentes que tinham ali algumas rixas entre elas. Tinha uma briguinha entre as duas irmãs. Pastor, esse era o problema dessa igreja, só isso, meus irmãos. Graças a Deus. Né? Ou seja, Paulo vai até elas e escreve, dizendo, olha, vamos ter harmonia, mas no fringir dos ovos, esse era o único problema interno dessa igreja, tá bom? Então, eu vou continuar aqui rapidinho, meus irmãos, para a gente tentar terminar agora, porque eu quero ir para as cartas pastorais nas outras duas aulas, tá bom? Ó, a autoria, Paulo, não há grande discussão entre os estudiosos quanto à sua autoria. Aqui nós estamos falando agora sobre as características gerais da carta. Fortes indícios internos autobiográficos confirmam sua autoria, em 3:4 a 7. Paulo foi o fundador desta igreja por ocasião da segunda viagem missionária, a primeira a ser estabelecida na Europa, Atos 16. Lembra quando ele e Silas foram presos? E há aquele, né, momento em que, inclusive, ao terremoto, o carcereiro ali faz aquela pergunta, ele dá uma resposta. Pois é, então, aqui é o episódio da segunda viagem missionária. Lá pelos meados do segundo século, Policarpo escreveu aos Filipenses dizendo, Paulo, estando ausente, escreveu-lhes cartas, né? Ou seja, enquanto Paulo não estava. O próprio Policarpo, como eu mencionei há pouco para vocês, escreve, né, a essa igreja e diz, olha, quando Paulo estava ausente de vocês, escreveu a vocês, né? A data e o local foi escrita por volta do ano 61, quando o apóstolo estava preso, provavelmente em Roma. Alguns eruditos acreditam que Paulo estava preso em Éfeso, outros afirmam que aconteceu em Cencreia, ou melhor, desculpa, Cesareia. A expectativa de Paulo de uma iminente libertação diminui seriamente a hipótese da prisão em Cesareia. Ou seja, de que lugar Paulo escreveu? Paulo possivelmente escreveu de Roma, mas há relatos estudiosos que vão dizer que talvez quando Paulo estava em Éfeso, ali ele também foi preso, tá bom? Então são deduções, meus irmãos, são deduções. Nós acreditamos, a maioria dos pastores e teólogos acredita que quando Paulo estava preso em Roma, nessa data, tá bom? Continuando, a interpretação histórica da prisão em Roma corresponde ao tempo de prisão domiciliar vivido pelo apóstolo, que foi registrado em Atos 28, do 14 ao 31. Quando Paulo escreve aos Filipenses, não estava em uma masmorra ou calabouço, como ocorreu em Mamertina, por ocasião da segunda prisão em Roma, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, mas em uma casa alugada sobre contígua guarda de oficiais romanos, né? Sobre a contínua, aliás, guarda de oficiais romanos, 1:13. Ou seja, Paulo estava sendo ali assistido por guardas. Era na masmorra? Possivelmente não. Era num calabouço? Possivelmente não. Então, assim, nós temos aqui uma carta que Paulo escreve da prisão, deduzimos que é de Roma, mas pode ter sido de Éfeso. Seria Cesareia? É mais difícil. Aqui entra a hipótese, tá, irmãos? Aqui entra a hipótese de Éfeso. Então, tudo bem até aí? Alguma pergunta? O autor do nosso livro-texto, como o pastor Enéas, vai fazer essas discussões, né? A hipótese de Éfeso. A hipótese da prisão em Éfeso está ganhando terreno entre os estudiosos, principalmente devido aos seguintes argumentos. A plausibilidade de um aprisionamento em Éfeso, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 30 até o 32, e 2 Coríntios, do 1
do capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Evidência encontrada em inscrições da presença de um destacamento da guarda pretoriana, como também de membros da casa de César em Éfeso, anteriormente explicada como prova irrefutável de origem romana. Ou seja, lá em Éfeso agora se estão descobrindo que houve também esse destacamento. Então, se houve um destacamento, possivelmente houve uma prisão. Se houve uma prisão, pode ser que Paulo tenha ficado preso lá. São deduções, tá, irmãos? A afinidade de Filipenses com as cartas anteriores de Paulo, isto é, Romanos e 1 Coríntios. A maior facilidade com a qual as comunidades se dariam com os filipenses. De Éfeso a Filipos, era uma viagem de 7 a 10 dias, enquanto que de Roma a Filipos envolvia uma viagem por terra, totalizando 800 milhas, mais uma travessia por mar que deveria ser suspensa no inverno, Atos 27, 12. Ou seja, vou voltar ao mapa aqui rapidinho, meus irmãos, só para vocês entenderem isso que os teólogos estão dizendo. Olha só, se realmente, vamos imaginar que fosse aqui Éfeso, né? Éfeso está nessa região aqui, mostrando aqui para vocês, ó. Se Paulo estivesse em Éfeso, está nessa região. Então, se Paulo está preso aqui em Éfeso, para Filipos é muito mais perto. Se realmente Paulo estivesse preso aqui em Roma, Roma está aqui, meus irmãos, ó. Então, tem essa viagem por terra e depois ainda tem essa viagem aqui no mar. Ou seja, se for ainda dependendo da época do ano, não se fazia essa travessa por causa das tempestades. Então, assim, essas deduções são plausíveis, tá bom? Estou explicando para vocês, para mencionar aqui de qual prisão Paulo escreve. Nós não sabemos. Deduzimos ser de Roma, mas é bem provável que possa ser de Éfeso, tá bom? Pode ser, tá bom? Então, só para a gente continuar. Então, vamos lá para a gente acabar. Aqui. Quinto, o declarado propósito de Paulo de prosseguir para o oeste, o que, se a prisão foi em Roma, teria sido devido aos seus planos de tornar a visitar Filipos, 1, 25 ou 2, 24, depois de recuperar a liberdade. Então, é uma hipótese plausível? É, mas nós não sabemos, tá bom? Características gerais da carta. Agora vem as características gerais. Evidências da prisão de Paulo. Leia para nós, Diego, por gentileza. Evidências da prisão de Paulo. Alusão à guarda pretoriana. 1:13. Alusão da casa de César. 4:22. Esperança da liberdade. 1:19. Possibilidade de pena de morte. 1:20 ao 23. Então, Paulo, por isso que deduzimos que Paulo estava de Roma, porque ele quase, ele achou que poderia morrer a qualquer momento, tá bom? Agora, vamos aos propósitos, né, dessa carta. Deixa eu só ver aqui, falta esses slides aqui, irmãos. Eu queria concluir agora, mesmo que fique um pouco maior, mas eu prefiro fechar esse bloco para a gente ir para as cartas pastorais, tá bom? Leia para nós os propósitos, Diego, por gentileza. Propósito. Objetivo principal: agradecer de maneira fraternal e formal a generosidade e o amor dos irmãos que cooperaram com as necessidades pessoais e ministeriais de Paulo em Roma. 1:5, 10 a 19. Além disso... Ou seja, deixa eu só dar uma palavra aqui rápida, irmãos. Nessa carta, vocês vão ver Paulo com muita gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à igreja, gratidão para com todos. É uma carta que Paulo destaca muito a alegria. Por quê, meus irmãos? Eles estavam unidos com Paulo. Paulo estava preso e eles estavam indo socorrer Paulo. Meus irmãos, quando o pastor está sofrendo e você tem ali irmãos amáveis que ainda são um lenitivo, como ele chama nessa carta, é maravilhoso. Você tem um guerreiro de oração que ora com você, que te ajuda, é maravilhoso. Agora o pastor está sofrendo, aí vem os irmãos e ainda bota o dedo na cara do pastor, pelo amor de Deus, acaba com qualquer ministro. Percebam, irmãos, aqui essa carta é um desafio para que o pastor continue sendo fiel, ministros continuem sendo fiéis,
e a igreja continue sendo uma com seus líderes. Porque, irmãos, quem está edificando uma igreja bíblica não está brincando de igrejinha, não está capitalizando para se tornar marajá da fé. Ora, se o ministério é árduo, por que tem irmãos que se faz pesado muitas vezes ao ministério? Isso é um ato carnal. Essa igreja viu na fragilidade de Paulo o quanto ele sofria e era um com Paulo. Por isso que Paulo está feliz, está grato e escreve a eles de forma fraternal, mostrando, olha, vocês me alegram demais. E aqui, meus irmãos, guardem isso, não é a alegria de Paulo, tá? É a alegria do Espírito Santo de Deus com essa igreja na vida de Paulo. Ou seja, mostrando como se vive igreja, tá bom? Continua, Diego, para nós, por favor. Tá bloqueado, Diego. Além disso, Paulo aproveita a oportunidade para encorajar a igreja em Filipos a se manter firme e inabalável, mesmo diante das mais severas perseguições. Recomendar o ministério aos jovens servos Timóteo e Epafrodito. Advertir os filipenses e demais igrejas contra os judaizantes, legalistas, antinomistas, libertinos e místicos, defensores de uma espécie de espiritismo judaico, que tentavam corromper a sã doutrina cristã. Estimular os relacionamentos fraternais sérios e permanentes a partir de um caráter humilde, com um indestrutível senso de unidade. Então, aqui são os propósitos, né? Eu gostaria, irmãos, de trabalhar mais, mas em virtude da nossa pauta e do nosso tempo, né? Então, qualquer dúvida, vocês me tirem, né? Depois nos nossos canais de WhatsApp, me procurando, ou procurando ali no grupo, eu estarei esclarecendo. Há um livro que foi escrito por um pastor chamado A Alegria, né? De Warren Easby. Muito lindo, baseado na carta dos Filipenses, né? Mostrando que Paulo demonstra essa alegria. E esse autor, ele trabalha muito bem esse tema da alegria, mostrando alguns adversários que tentam roubar a nossa alegria, né? Então, assim, é uma carta maravilhosa e eu gostaria até de ter mais tempo para trabalhar com vocês, mas em virtude do horário, a gente vai passar, tá bom? Então, continue para nós, Diego, por gente. Esboço, a unidade cristã. Saudação, capítulo 1, versículo 1 e 2. Oração, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Cristo glorificado, capítulo 1, do 12 ao 30. Humildade e a mansidão de Cristo, capítulo 2. Avisos, capítulo 3. Exortação, capítulo 4, verso 1 ao 20. Saudações, capítulo 4, 21 ao 23. E a mensagem? Mensagem, a unidade cristã deve ser mantida a todo custo. Paulo sabia que eles poderiam perder essa unidade, mas que eles continuassem nessa unidade, porque essa unidade alegrava a Deus e expandia o reino, tá bom? Então, teologia básica, continua para nós, Diego, por gentileza. Aqui é só um esboço breve, viu, meus irmãos? É óbvio que nos nossos livros textos temos outros esboços e, como eu já mencionei para vocês, existe uma riqueza de esboços, tá? Então, não se limitem a esse, né? Aqui ficou, é só uma síntese que o professor Jair colocou para nós. Teologia básica, incentivo à alegria. Alertar quando os perigos que a igreja estava enfrentando. Quebra da unidade e comunhão da igreja. As heresias doutrinárias. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso. Meus irmãos, eu venho pregando, inclusive na minha igreja, esses tempos atrás, preguei 3 mensagens ou 4 sobre números, né, e deuteronômios. Aquele episódio dos 10 espias. Meus irmãos, muitas vezes, se 10 homens conseguiram levar um povo a ficar 40 anos no deserto, não subestimem uma língua venenosa, meus irmãos. Muitas vezes, é o que a Bíblia fala, quando alguém tem uma calúnia contra o ministro, que seja trazido provas. Muitas vezes a gente fica vendo pessoas fazer contenda e a gente deixa a contenda correr solto. Lembra, cuidado com isso, preservem, zelem, porque muitas vezes uma língua venenosa pode caluniar uma pessoa. E podem ver que a Bíblia vai falar que a gente
não deve falar de ninguém, a não ser coisas que edifiquem, e quando tivermos qualquer acusação contra um pastor, temos que ter testemunha. Eu me lembro de certa ocasião que uma moça que veio para a nossa igreja veio falando certas coisas de um outro pastor. Eu falei, você tem prova disso, meu irmão? Você tem prova disso? Não, é o que diz. Eu falei, então, se você não tem prova, então, ó, respeite esse pastor. Não é porque eu não conheço que te dá o direito de você ficar falando isso dele. Cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes basta uma palavra para denegrir alguém. E aqui, essa igreja tinha perigos, mas eles estavam se preservando e estavam cuidando um do outro. É assim que a igreja precisa caminhar, tá bom? Então, continuando aqui, Diego, por gentileza. Incentivo à alegria, né? Quais os motivos para a alegria de Paulo? Estava preso por pregar o evangelho, preso injustamente, Atos 23, verso 29 e 26, 31. Escreve a carta da sua prisão, não tinha uma residência fixa, não tinha sustento definido. O segredo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo isso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Esse texto que é tirado de contexto, né, irmãos? As pessoas leem ele, só essa parte, para poder ter um discurso triunfalista, mas esquecem do contexto. Agora, percebam, Paulo está falando que ele estava alegre, meus irmãos. Preso, sofrendo. Percebam, olha só como ele está dando uma lição para aquela igreja. Em outras palavras, vocês estão sofrendo, eu estou sofrendo aqui, mas continuemos alegres. Lembrem-se, a alegria também é fruto do Espírito. Tá bom, meus irmãos? E, continuando aqui. Quanto à quebra da unidade. Pode ler, Diego, por gentileza. Por que essas coisas dentro da igreja? Ambição e vaidade, egoísmo, queixas e discussões. O segredo. Contra a ambição e vaidade, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Capítulo 2, verso 3. Contra o egoísmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Capítulo 2, verso 4. Contra as queixas e discussões. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Capítulo 2, verso 2. Façam tudo sem queixas, sem discussões. Capítulo 2, verso 14. Glória a Deus. Olha aqui a resposta de Paulo com relação a essa questão da quebra da unidade, né? Amém, meus irmãos? Quanto aos falsos mestres, a heresia doutrinária. A igreja estava sob os ataques de falsos mestres judeus, capítulo 3, verso 2. Paulo chama de opositores, capítulo 1, verso 28. Inimigos da cruz de Cristo, capítulo 3, verso 18. O segredo. Irmãos, sede imitadores meus e observai o que andam segundo o modelo de Cristo, que tendes em nós. Filipenses 3,17. Em outras palavras, teremos inimigos, teremos heresias, teremos opositores. Não tenha problema, vamos caminhar de acordo e seguir passo a passo, e Deus será conosco. Tá bom, meus irmãos? Aqui são a biografia, mais uma vez, que o professor Jair, né, dedica esse resumo. E para alguma pergunta, alguma dúvida? Eu preguei há algum tempo atrás, né, baseado nesse material do Warren Wiersbe, uma mensagem chamada Ladrões da Alegria. Então, essa carta mostra o quanto o diabo, o mundo, nós mesmos, se nós não vigiarmos, essas coisas tentam roubar as nossas alegrias. Mas se nós realmente nos mantermos fiéis ao Senhor, como Paulo era fiel, nada nem ninguém roubará a nossa alegria diante de Deus, tá bom? E essa carta é uma lembrança
de que é possível, no meio de toda a tribulação, se manter alegre e feliz. Não a felicidade do bobo sorridente, mas aquela felicidade que tem a ver com o nosso espírito, que não se deixa abater por nada nem ninguém, nem nenhuma circunstância. Aquela alegria que é o gozo da alma, o contentamento do espírito. E essa carta, eu diria, ela é uma carta que faz essa defesa de que é possível ser alegre no meio da tribulação, no meio, né, dos desafios, dos dissabores da vida, porque Cristo é maior em nós e ele pode ser revelado na nossa vida. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Joia? Então, vamos, depois do intervalo, ir para as cartas pastorais de Paulo, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Joia? Podemos encerrar? Então, voltamos em instantes. Vou parar aqui a gravação, tá bom? E a gente volta já já para as cartas pastorais.